alerta. Isso mesmo, um alerta. Nesse vídeo impactante, nós faremos uma exortação à igreja. Nós estamos diante de uma geração que está sufocada. Apenas 8% dos jovens têm se interessado por missões. Nas igrejas, os cultos missionários estão desaparecendo e poucos jovens vocacionados restam. E esses que restam estão tendo os seus chamados enterrados por falta de apoio pastoral. Fique comigo até o final desse vídeo e seja impactado. Meu querido irmão, minha querida irmã, a crise da indiferença se instalou nesse tempo no seio da igreja. A chama missionária que outrora ardia, e eu trago à memória Jonathan Edwards, que nem armava a sua barraca para dormir. Tal era a sede desse homem por vidas, a sede desse homem por almas. A chama ardia e não se apagava. Esse fervor era uma constante no coração dos cristãos. Só que ele está se apagando diante dos nossos olhos, diante dos meus olhos, diante dos seus olhos. Nossos jovens estão sendo deixados à margem e o chamado de Deus está sendo ignorado. Nós, os missionários que viajamos constantemente, informamos a você com uma imensa preocupação e tristeza, lhe dando um alerta que é gritante a ausência dos jovens dispostos a responder sim ao chamado. É uma tristeza, irmãos, porque quando carregamos os caminhões, quando carregamos os ônibus com todo o aparato que utilizaremos nas missões, quando olhamos para a direita, vemos senhoras de 84, senhoras de 79, senhoras com toda a sorte de limitações, carregando as suas bagagens, carregando ali o peso. E aonde está os jovens? Somente 8% dos jovens da igreja brasileira se interessam por missões. Aqui mesmo em nosso canal, nós temos como visualizar a porcentagem de jovens que assiste o canal. E para a nossa tristeza, apenas 2% de jovens assistem o conteúdo do nosso canal @Movidos por Missões. E tudo isso, meus irmãos, certamente é um reflexo da ausência dos cultos missionários na igreja, que ultimamente está sendo negligenciado. Isso mesmo, a palavra é negligência. E aqui eu abro um parêntese e pergunto a você que me assiste, a você que está ao alcance da minha voz através desse vídeo de alerta, eu pergunto: há em sua igreja um culto mensal destinado a missões? Responda aí nos comentários. A paixão por alcançar almas, a paixão por alcançar os perdidos tem sido substituída, meu querido irmão, minha querida irmã, pela busca incessante de bênçãos, de confortos desta terra e de entretenimento. Ora, os jovens não estão na igreja para ter entretenimento. Os jovens estão na igreja para conhecer a palavra, para se apaixonar pelos campos missionários e para serem utilizados nessa nova geração como ferramentas poderosas da parte do Eterno. Pastores, líderes, o que estamos fazendo? Será que esquecemos que fomos chamados para uma grande comissão e não uma grande omissão?
E a grande comissão é essa, narrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa, é da igreja. Jovem, Deus está chamando você. Eu vou repetir novamente. Jovem, Deus está chamando você. E não há maior honra do que responder ao chamado divino. O reino de Deus precisa de vocês. Pastores, enterrar o chamado de um jovem é gravíssimo. É negar o próprio evangelho. E jovens se achegam a mim completamente decepcionados, frustrados, porque as palavras que eles escutam de seus pastores são palavras de desencorajamento. E quando o pastor permite que ele vá, simplesmente não dá nenhuma oferta para ele partir para o campo missionário. Meu querido pastor, minha querida pastora, isso é gravíssimo. Estamos desprezando o envio e isso terá consequências eternas. A seara é grande e o Senhor Jesus diz que poucos são os ceifeiros. Isso está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38. E por que os ceifeiros são poucos? Nós temos certa culpabilidade nisso, sim. Nós temos permitido isso, somos nós que temos permitido isso, porque não há mobilização, não há um culto missionário, não há seminários missionários, não há ensinos missiológicos na igreja. E nós esperaremos o quê? Se não lançamos as sementes adequadas para que elas possam florescer no seu tempo. Certa vez o Senhor Jesus disse, no Evangelho de Jesus Cristo, em João, capítulo 4, versículo 35, olhem para os céus, porque os campos já estão brancos para a colheita. É hora de despertar, meu pastor. É hora de despertar, minha pastora. É hora de despertar, igreja. É hora de despertar, pastores. Incentivem os seus jovens a viverem o chamado missionário. Não deixe que essa paixão morra. Jovens, levantem-se, não deixem ninguém destruir o seu ministério por palavras. Eu lembro do pai das missões modernas, William Carey, que quando expressou perante a junta de missões o seu chamado, tudo o que ele fez foi achar um pastor presidente que enterrasse tal chamamento. Mas William Carey não se deu por vencido e acabou indo para a Índia com ardor, com fervor e traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas diferentes. Fundou a primeira expedição botânica, fundou a primeira universidade em Sarampoa, fundou a primeira expedição médica. Grandes coisas fez o Senhor através da vida de William Carey, porque não se deixou levar por palavras de desencorajamento. Ergam os olhos, os campos estão brancos para a colheita. E nós somos os ceifeiros. Jesus disse certa vez que isso era uma questão de urgência, de prioridade, ao ponto de falar aos seus discípulos que uma alma vale mais do que um alimento físico para que ele pudesse comer. Eu apelo agora à sua consciência, ao seu compromisso. Deus está esperando por aqueles que dirão sim. E aí eu lembro do profeta maior Isaías, capítulo 6, onde uma conversa celestial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eles perguntaram entre eles, dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa palavra ainda continua muito contemporânea.
ela será até o Rei da Glória regressar para levar a sua igreja. Então, como Isaías disse, sim, ele disse: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está esperando por aqueles que digam sim. Não há mais tempo de apatia, não há mais tempo de negligência. O mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero ler para você aqui Romanos capítulo 10, essa passagem que é de extrema relevância para todos nós. Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Por que não creram? Porque eles não ouviram absolutamente nada do plano de salvação, do alto preço pago na cruz do Calvário, da justificação, da redenção que há em Cristo Jesus, da graça maravilhosa que está disposta a alcançar a todo aquele que nele crê. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Absolutamente nada. Povos, línguas, tribos, raças, etnias. Aqui no Brasil, 17 mil comunidades ribeirinhas nunca ouviram falar de Jesus. 700 mil ciganos da etnia Calon nunca ouviram falar de Jesus. Diversas etnias indígenas, que são o primeiro segmento menos evangelizado no Brasil, nunca ouviu falar de Jesus. 99% de surdos estão aguardando por você, pela pregação da poderosa palavra de Deus. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, é necessário, meu pastor, é necessário, igreja, enviar os jovens aos campos missionários. E aqui o grande apóstolo Paulo encerra este versículo dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho e a igreja precisa ter a visão missionária. E é você que foi escolhido para levar essa mensagem da cruz, essa mensagem de salvação, até os confins de toda a terra. Jovens, você faz parte dos 8% que se interessa por missões? Ou faz parte dos 99% que só busca divertimento e entretenimento? Por que esse número tão baixo de jovens que responde à chamada missionária? E eu te dou algumas razões, já fazendo um alerta. São as distrações, a falta de ensino adequado sobre missões, a influência, a cultura secular que diz que o jovem tem que ter entretenimento, senão ele sai da igreja. Não, o jovem tem que ter palavra de Deus. Como pode o jovem guardar o seu caminho? Observando segundo a palavra do Senhor, é o que diz as Escrituras. O que prende o jovem na igreja não é o entretenimento, é o Espírito Santo que prende o jovem à igreja. A grande comissão não é para alguns, a grande comissão é para todos nós. Missão é um dever de todos nós. É um chamado para todos nós. É uma chamada à ação e especialmente para você, jovem. É como uma corrida de bastão. A geração antiga estará passando o bastão para a geração mais nova. Missão ou omissão?
qual será a sua escolha? Ou qual será a escolha de sua igreja, meu querido pastor? Igreja, tome posição ativa na criação de uma cultura missionária. Missão não é um departamento, é uma cultura missionária estabelecida dentro da igreja, no seio da igreja, entre os jovens, entre as crianças da escola dominical, que já devem ouvir falar de missões em sua metodologia. Pais, líderes, pastores, sejam exemplos vivos de um compromisso com a grande comissão, com a missão, orando, contribuindo ou indo. E aí eu pergunto para você, abro um outro parêntese, qual foi a última vez que você ofertou em uma agência missionária? Qual foi a última vez, meu querido irmão, minha querida irmã, que você participou de um projeto missionário? Qual foi a última vez que você orou pelos países perseguidos, pelos missionários que trabalham lá? Qual foi a última vez que você trouxe a consciência a um outro cristão que missão é coisa urgente, é prioridade? Tenha uma visão missionária. Deus é um Deus missionário e fez do seu único filho um missionário. Esta frase poderosa é do grande missionário David Livingstone. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Vamos despertar, igreja, um interesse pelos jovens, pelas missões, através da mobilização missionária, através de seminários, através de viagens missionárias, pastores, pastoras, incentivem os jovens para ir ao campo, para irem às viagens missionárias, porque quem faz missão tem história para contar. E o mais grave disso e o mais importante é que um legado será deixado. E que legado essa geração atual deixará para as próximas gerações? E o que isto significará para a obra missionária? Percebeu esse alerta impactante? O futuro da igreja está em perigo por conta da negligência para com a missão. Então, missão é agora, já. Aonde estão as Gladys Aylward, que foi capaz de usar uma roupa 5 meses e trabalhar como empregada doméstica para alcançar a Índia e lá fundar um orfanato em Taiwan, um leprosário? Aonde estão os Adoniran Judson desta geração? Aonde estão os David Bryant? Aonde estão os John Wesley, que diz: a minha paróquia é o mundo? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa mensagem acenda o seu coração para missões, que essa mensagem resgate o fervor que estava se apagando. Compartilhe esta mensagem com 5, 10 jovens, igrejas, para que eles possam ouvir este alerta urgente. E eu quero terminar com uma oração, pedindo a Deus para despertar os corações e acender a chama missionária entre os jovens. Sabe, quando o Senhor Jesus caminhou pela seara, ele identificou, ele como mestre, ele identificou e deu o diagnóstico. Não havia compaixão, e o que movia ele era a compaixão. E ele disse então: orem, peçam, roguem ao Senhor da seara, para que ele envie trabalhadores para a sua seara. E é exatamente isso que eu vou fazer agora.
Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, muito obrigado por essa mensagem de alerta para mim, para a Tua igreja, para os jovens, para os pastores, para os pais. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos despertando para a causa mais nobre que é, meu Senhor, povoar os céus. Então, Pai, através desta oração, eu te peço, desperta o coração dos pastores da igreja brasileira. Desperta o coração que está adormecido para com a causa missionária. E acende, meu Deus, principalmente, ó Pai, o coração dos jovens para com a causa missionária e para que eles possam, Senhor, se voluntariar e ir aos campos que estão brancos para a colheita. Assim eu oro, eu te peço e te agradeço porque eu sei que o Senhor está trabalhando e que através deste vídeo e que através deste alerta, vidas terão o seu coração aquecido para a obra missionária. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está ouvindo a minha oração. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, curta, comente e compartilhe e aproveite para assistir aí as playlists que estão no descritivo do vídeo. Deus abençoe e até breve, em nome de Jesus.